7 atitudes de pessoas mentalmente fortes. Primeira coisa, são pessoas que não se irritam facilmente. Sabe aquelas pessoas que qualquer coisa que acontece, elas perdem a cabeça, ficam desesperadas e entram em surto? Elas não são pessoas exigentes. Elas são pessoas mentalmente fracas, pessoas que não sabem lidar com as situações de forma adequada. Segunda coisa, são pessoas que não perdem tempo tendo pena de si mesmos. Elas não ficam se vitimizando ou então colocando a culpa e a responsabilidade de tudo o que acontece nos outros. Terceira coisa, são pessoas que encaram as mudanças e que aceitam as mudanças, porque a vida é feita de mudanças. E se você não aceita isso, você vai passar a vida inteira se estressando e se desesperando à toa. E, consequentemente, quarta característica é que essas pessoas encaram os desafios, aprendem com eles e evoluem, buscam evoluir. Porque não adianta nada você não aceitar as coisas imprevistas que acontecem na tua vida, porque você vai ficar eternamente dando murro em ponta de faca, como se dizia antigamente, né? Quinto fator é que elas comemoram o sucesso dos outros, o sucesso merecido das outras pessoas. São aquelas pessoas que não ficam colocando defeito, desconfiando, invejando outras pessoas quando elas têm o sucesso. A maioria das vezes as pessoas acham que, alguma coisa aconteceu para essa pessoa conseguir o que conseguiu, essa pessoa não é tão competente assim, e esse tipo de desculpas, né? A pessoa mentalmente forte, ela sabe que as pessoas fazem por merecer determinadas coisas e a gente tem mais é que comemorar. E sexto fator, são pessoas gentis, são pessoas justas e elas não têm medo de falar o que elas pensam. Primeira coisa, são gentis, são pessoas que aprendem a lidar com as outras pessoas e por isso sabem dosar as suas emoções e o seu comportamento de acordo com cada pessoa. E isso demonstra que a pessoa tem muita resiliência e muita sabedoria. Outra coisa muito importante é que elas são justas, não são pessoas egoístas, não são pessoas incoerentes com as coisas que dizem e as coisas que fazem. Elas são justas. E além de tudo, elas não têm medo de falar o que pensam, com medo de ferir suscetibilidades, né? Elas falam o que pensam, claro, de maneira adequada, mas falam. Elas não ficam em silêncio quando elas querem falar alguma coisa e depois acabam falando pelas costas dos outros, né? Fazendo fofoca, né? Aliás, pessoa mentalmente fraca é muito comum de ser fofoqueira. E sétimo, por fim, são pessoas que não desperdiçam energia com coisas que elas não podem controlar. Porque existem coisas na vida que são inevitáveis e que a gente não tem como agir nessas situações. E o que a gente tem que fazer nesse caso? Espernear? Ficar desesperado? Entrar em surto? Não, a gente tem que aprender a lidar com isso e entender que na vida certas coisas não dependem da gente. E tá tudo bem. E as coisas são assim. E a pessoa mentalmente fraca, ela não aceita de jeito nenhum. Ela culpa a vida, ela culpa Deus, ela culpa os outros, ela culpa tudo. Menos aceita. Então, são pessoas que, infelizmente, têm muita dificuldade de lidar com a realidade e dificuldade de viver em paz, porque elas criam um inferno próprio. Ok? Você se enquadrou ou se identificou com alguma dessas características? Você se considera uma pessoa mentalmente forte? Pense nisso, ok? Até a próxima.